gostava naturalmente de agradecer à Sra. Alta Comissária o convite que me fez para estar presente. Aliás, tem sido uma constante esta preocupação de associar neste tipo de debates as áreas mais duramente sociais, pode chamar assim, ou se não é abusivo dizer isto, e saudar especialmente o facto de neste Fórum Nacional da Saúde, haver esta preocupação de debater as questões da equidade e do acesso adequado aos cuidados, sobretudo no ano, como é o ano 2010, em que se assinala em toda a União Europeia o ano do combate à pobreza e à exclusão social. Portanto, os meus agradecimentos e a minha saudação muito especial. Eu começaria por dizer que, em relação a esta questão da equidade e do acesso adequado aos cuidados, nós lidamos aqui com um problema que não é exclusivo da área da saúde, ou seja, nós temos em Portugal ainda déficits muito elevados no que diz respeito ao acesso aos direitos dos cidadãos, e em particular aos direitos sociais, e é um déficit que resulta de obstáculos sucessivos e variados que encontram origens quer na qualificação pessoal e social de cada um de nós enquanto cidadãos, quer na forma como as próprias políticas vão sendo desenhadas, desenvolvidas e disponibilizadas, de alguma maneira, aos cidadãos. E, portanto, temos aqui um déficit relativamente aos direitos em geral que naturalmente se repercute, inevitavelmente também, naquilo que é a equidade no acesso e o acesso adequado aos cuidados de saúde. E, portanto, diria que temos, e a intervenção da senhora Diretora Regional da OMS para a Europa foi, desse ponto de vista, muito eloquente. Temos aqui um conjunto muito elevado de desafios pela frente. Aliás, ela elencou variadíssimos desafios. Eu tentaria centrar-me em dois, fundamentalmente. Um que tem que ver com esta noção de sustentabilidade, que, aliás, que o professor Pisco já referiu na sua intervenção, para dizer o seguinte: nós temos, se repararem, quando nós falamos de sustentabilidade ambiental, procuramos, sobretudo, perceber como é que podemos reduzir os riscos de predação dos recursos naturais e de limitação daquilo que é a capacidade ambiental de acolher bem a espécie humana e cada um de nós enquanto cidadãos. Quando falamos de sustentabilidade do lado das políticas sociais, quase sempre tendemos a associar a sustentabilidade àquilo que é a sua dimensão financeira. Ou seja, nós falamos de sustentabilidade das políticas sociais e pensamos quase sempre se temos dinheiro para as levar por diante. Ora, naturalmente que a questão dos recursos é absolutamente crítica e essencial, e sobretudo a forma como utilizamos os recursos que nos são colocados à disposição, mas eu diria que deste ponto de vista nós temos que começar a olhar para as questões da sustentabilidade e em particular dos sistemas de saúde e daquilo que é o sistema global de proteção social dos cidadãos, na perspectiva de que temos que ser capazes de manter em registros de qualidade serviços adequados aos interesses e às necessidades dos cidadãos. Para isto temos, naturalmente, necessidade de recursos, temos necessidade de gerir bem os nossos recursos, mas a sustentabilidade aqui deve dirigir-se, na minha opinião, fundamentalmente ao modo como entendemos a importância central e crucial para uma sociedade saudável de cuidados e, em particular, dos cuidados de saúde. E isto conduz-me à forma como temos vindo progressivamente, e a senhora Diretora Regional referiu isso de forma muito explícita, como temos vindo a ser incapazes de introduzir esta dimensão das preocupações com saúde no conjunto das políticas. Eu dou um exemplo de uma medida que, de alguma maneira, foi capaz, embora simples, que foi capaz de promover este desenho conjugado, e outra que, apesar do resultado ter sido nesse sentido, não foi desenhada dessa forma. Eu, no primeiro caso, falo do abono de família pré-natal, como se recorda, uma medida relativamente recente no nosso universo e que foi desde a primeira hora desenhada nesta perspectiva dupla de dizer assim, como é que apoiamos estas mães, estas mulheres grávidas, como é que as apoiamos no seu período de gravidez, como é que as apoiamos financeiramente, mas como é que simultaneamente asseguramos que este acompanhamento financeiro se traduz em ganhos de saúde e em ganhos de qualidade no acompanhamento clínico, no acompanhamento médico destas mães. E isso foi possível e foi feito desde a primeira hora este desenho. E este é o caminho, embora com um exemplo naturalmente de uma grande simplicidade, mas é o caminho que temos de ser capazes de seguir. Exemplo contrário, ou seja, em que apesar do resultado ter sido um resultado de combinação de esforços, o desenho desta medida não foi um desenho feito de forma conjugada. Complemento solidário para idosos e benefícios adicionais de saúde. O complemento solidário para idosos é desenhado na perspectiva da redução aqui dos índices de pobreza, dos níveis de pobreza dos pensionistas, e a seguir
já depois de estar instalada esta medida no terreno, pensámos, e bem, que poderíamos associar aqui alguns benefícios adicionais, nomeadamente ao nível da saúde, para quem fosse beneficiário deste complemento. O que eu quero dizer com isto é o quê? O resultado final, dirão, é um resultado adequado do ponto de vista do interesse destes cidadãos, destes pensionistas. Mas a medida teria sido mais capaz, mais adequada do ponto de vista dos seus resultados, se desde a primeira hora tivesse havido esta preocupação do desenho. Eu dou estes dois exemplos como forma de sublinhar aqui que nós temos hoje algumas áreas prioritárias. Eu sublinharia aqui a questão das crianças, a questão da deficiência. Nós estamos muito longe deste ponto de vista e temos de ser capazes de desenhar conjugadamente as políticas que se dirigem, por exemplo, às pessoas com deficiência. Em particular, os produtos de apoio. Andamos aqui há anos a tentar pôr de pé um modelo adequado dos produtos de apoio, das ajudas técnicas, como se entenda chamar, mas continuamos a assistir todos os dias nos jornais a campanhas de angariação de fundos para encontrar uma cadeira de rodas para uma pessoa. Isto é lamentável do ponto de vista da organização dos nossos recursos coletivos e tem muito que ver com esta dimensão crítica de falha da nossa capacidade de nos conjugarmos, nos articularmos e, como dizia a senhora diretora regional, de cada ministério, cada setor se entender também como um setor responsável pela saúde. E temos aqui muito para avançar. Depois, apenas referir de forma muito telegráfica as questões da dependência, que se associa ao envelhecimento ou não necessariamente ao envelhecimento, e a questão da saúde mental, que falava o professor Caldas de Almeida, que é de facto hoje uma questão de particular criticidade. E eu termino, até porque já cheguei ao final do meu tempo, dizendo o quê? Que esta é de facto a forma como nós hoje temos que ser capazes de entender que utilizar os recursos coletivos que nos são colocados à disposição significa, acima de tudo, entender que as políticas são setoriais naquilo que é o seu desenvolvimento e a sua responsabilidade, mas não podem mais ser setoriais naquilo que é o seu desenho e aquilo que é a sua coerência relativamente a esta atitude conjugada de sermos capazes de desenhar cidades saudáveis. Eu termino com um exemplo, eventualmente não consensual, mas que tem que ver com o modo como nós ainda hoje desenhamos as nossas cidades. Nós continuamos a apostar, por exemplo, na construção de bairros sociais, na concentração urbana de famílias com particulares dificuldades de acesso aos seus direitos, quando sabemos hoje que esse tipo de prática, esse tipo de opção, é uma opção que se traduz inevitavelmente em perdas do ponto de vista das várias dimensões da vida social e, em particular, das dimensões de saúde. E, no entanto, continuamos a apostar neste tipo de soluções. Do meu ponto de vista, deveríamos abandonar a benefício de soluções de recuperação daquilo que é o nosso tecido urbano e de recuperação das casas e da integração plena destas pessoas na vida das suas comunidades. E isto é um reflexo mais do modo como, na minha opinião, ainda estamos muito longe de conseguir aqui esta leitura conjugada dos diferentes níveis de responsabilidade, dos diferentes setores de responsabilidade, assumindo que no centro disto tudo tem que estar não os profissionais de cada um dos setores, não a dimensão institucional de cada um dos setores, mas fundamentalmente o direito ou os direitos de cada cidadão, de cada família, de cada grupo e de cada comunidade. E eu penso que é essa a chave do nosso sucesso e eu acho que este é o caminho que, aliás, está apontado ao plano 2010-2016 e que nos pode ajudar muito a tornar Portugal um país bem melhor do ponto de vista quer da equidade no acesso aos cuidados, quer da adequação no acesso a esses cuidados. Muito obrigado.